Meus amados irmãos, Preta Gil gastou 37 milhões para poder se curar. Só rejeitou o autor da cura, Jesus Cristo. O que adianta gastar tanto para poder morrer? O que adianta gastar tanto e rejeitar o autor da cura, o autor da vida? Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, quero falar mais uma vez de Preta Gil. Corre nos meus sentimentos um sentimento de pena por ela. Infelizmente, ela nasceu, cresceu e viveu no meio de outros deuses. Conforme ela falava, minhas orixás, meus santinhos. Corre um sentimento de pena porque, infelizmente, ela se apegou aos orixás, aos santinhos, até o último segundo de vida. Infelizmente, ela não se apegou ao autor da vida, ao homem que tinha poder de curar ela, Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem. Infelizmente, meus amados irmãos, corre um sentimento de pena no meu coração e acredito que no coração de vocês também. Preta Gil foi uma brava guerreira contra este mal que ela sofreu. Ela lutou até o fim, só lutou com as armas erradas. Ela lutou com o mamon, ela gastou 35 milhões de reais para poder se curar. Ela só não investiu no espiritual dela. E se investiu de forma errada. Porque só Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. E é lamentável. Infelizmente, ela perdeu a sua vida. Só que a gente não é Deus para julgar, para dizer, perdeu a sua salvação também. É lamentável. Eu vou estar mostrando aqui uma fala do Felipe Campos e vou deixar a minha opinião. Agora, antes de fazer isso, você que quer fazer uma renda extra, trabalhar com a internet, sair do CLT... Você que está passando dificuldades apenas com um salário mínimo, tá? Eu tenho métodos honestos e seguros como trabalhar com a internet e receber ali dos seus 500 a 1.500 reais todos os meses. Fale comigo aqui, o link está fixado nos comentários. Também vou deixar um vídeo ao decorrer desse conteúdo. Sem mais delongas, pessoal, dá teu like, inscreva-se, ativa as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou dar 2 segundinhos para você fazer isso. Olha aí, muito obrigado. A partir de agora você não vai perder nenhum conteúdo do missionário Saulo Ataíde, tá ok? Sem mais delongas, vamos ver o que é que o Felipe Campos falou da Preta Gil. Preste atenção, pessoal. Aqui no programa, como vocês sabem, estamos esperando a repatriação e toda essa história no que nós precisamos tentar. Eu adiantei, tá, a voz dele e mudei, tá, para o vídeo passar mais rápido, porque são 14 minutos de vídeo. Então vai passar mais rápido porque eu adiantei o vídeo, tá? Vamos lá. Entender primeiro como é que funciona tudo isso, né? E aí, tentando entender tudo isso, nós fomos atrás de algumas informações. E para repatriação, por exemplo, para quem está fora do país, um brasileiro, de repente falece fora do país, o que a família deve fazer? Como é que você tem que fazer? No caso da Preta, ela estava nos Estados Unidos. Então, o que acontece? O atestado de óbito tem que sair pelo país da onde ela faleceu, que é pelos Estados Unidos, e ela acabou morrendo indo para o hospital. Se ela tivesse morrido em casa, obviamente que ela iria pro serviço de verificação de óbito, que seria tipo o SVO aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Mas como isso não aconteceu, ela morreu indo ao hospital, morreu dentro de uma ambulância, ou seja, o próprio hospital já começa a providenciar absolutamente tudo. Então, o atestado de óbito sai por lá, aí o que acontece? Com o atestado de óbito, eles entram em contato com o Brasil, né, e já começa todo o processo. Daí vai o processo de repatriação, isso pode demorar de 1 a 2 dias, é um processo extremamente rápido, não é demorado, e aí vai para o quê? Vai para o embalsamento, porque tem que fazer um embalsamento antes de vir para o Brasil. Só que daí o que acontece? Aí é que são elas. Por quê? Porque para você trazer um corpo pro Brasil, você vai gastar em torno de 300 a 400 mil reais para você trazer o corpo. Então, toda essa questão da repatriação, enfim, essas burocracias, às vezes o próprio serviço do país onde você faleceu, onde a pessoa faleceu, já faz realmente esses trâmites. Mas quando precisa trazer o corpo pro Brasil, aí é que são elas. Porque se você não tiver, o que eles oferecem? Eles oferecem uma cremação no país, e aí a família traz as cinzas pro Brasil e traz as cinzas pro país da pessoa de origem, né? Ou seja, no Brasil, ou seja, em qualquer outro lugar no mundo. É muito caro, né? E outra coisa, vocês sabiam que o tratamento da
Preta Gil, lá nos Estados Unidos, ficou mais ou menos em torno de 30 a 37 milhões de reais. Ou seja, ela foi pra lá, tentando realmente já... Olha aí, 35 a 37 milhões de reais foi o tratamento da Preta Gil lá nos Estados Unidos, tá? Algumas semanas, alguns meses, tentando ali buscar realmente toda essa cura, e os médicos chegaram à conclusão que não tinha mais o que fazer. Mas mesmo assim, todo esse processo que ela foi para os Estados Unidos, até o avanço da medicina lá nos Estados Unidos, então tudo isso foi em 37 milhões de reais. Muito caro, né, Titi? Não, caro, né? E que bom que ela teve esse dinheiro, não sei se realmente esse dinheiro saiu da fortuna dela, né? Porque muito tem se falado também a respeito da herança dela, que ela só teve um filho, né? O Francisco. Pois é, então agora a galera tá, enfim, debatendo também essa questão da herança. Agora, esse valor, que bom que a Preta Gil teve, se realmente foi gasto todo esse montante aí, que bom, né? Que ela teve essa condição, nem todo mundo teria essa condição. Mas 37 milhões com tratamento é muita coisa, né, Mar? Muito demais, mas ela foi para os Estados Unidos em busca da cura, né? Não, sim, não tem dinheiro que pague. Mas você não acha que é muito dinheiro? Porque se a gente falar assim... Olha aí, ela foi para os Estados Unidos em busca da cura. Ela estava buscando a cura, só não buscou com a pessoa certa, né? Com Jesus. Vamos dar continuidade. Torno aí de até 3, 4 milhões, mas 37 milhões é muito dinheiro, né? É muito dinheiro e nem todo mundo tem, né? Ela foi porque ela tinha o dinheiro ali pra custear esse tratamento. E quem não tem, né? Fica só na esperança da cura. Que bom que ela teve, mas infelizmente... Pessoal, vou parar um pouco esse vídeo para falar diretamente com você. Principalmente você que está precisando de uma renda extra. Sabemos que os tempos são difíceis. Não está fácil trabalhar de CLT. Você ganha um salário mínimo, mas a inflação está muito alta e não dá para quase nada e você vive nessa dificuldade. Olha, eu já vivi como você, eu já fui CLT e hoje eu aprendi a ganhar renda extra pela internet. Eu já faturei muito alto aqui na internet, vocês estão vendo aí o valor. E hoje eu me tornei um youtuber, um influenciador de sucesso. E é esse caminho que eu quero te mostrar, um caminho para você ganhar uma renda extra, para você poder sair das dificuldades e ter a sua liberdade financeira tão sonhada. Então te convido agora mesmo para conhecer o meu treinamento Missão Renda Extra com Saulo Ataíde. Clique aí no link que está fixado nos comentários e fale comigo no WhatsApp. Tem pessoas que já colocou esse método em prática e já teve seus resultados. Atenção, não é mágica, é método, é trabalho. Agora corra, pessoal, porque as vagas são limitadas e breve eu vou estar fechando as inscrições. Não espere mais, fale comigo agora no WhatsApp. Eu acho assim, tudo bem, a gente sabe que a Preta Gil ela tem uma herança grande, enfim, mas você ter 37 milhões em caixa é difícil, não é? Muito. Como que faz esse trâmite, Titi? Essa é uma boa pergunta, né? Que a gente não sabe por quê, Fê. Todo o tratamento que ela podia ter feito aqui no Brasil, ela fez. Os médicos disseram, olha, não tem mais jeito. Tanto que na entrevista que ela dá no Domingão, uma das últimas entrevistas, ela fala, gente, aqui eu vou ter que ir para os Estados Unidos porque aqui não tem mais o que fazer. E aí ela vai tentar essa segunda chance, entre aspas, em outro país, que é os Estados Unidos, que também não deu certo. Agora, se foi gasto 37 milhões desde o começo do tratamento, que foi lá em 2023, ou só nesse tratamento nos Estados Unidos? Essa é a pergunta. Pelo que eu saiba, foi só nesse tratamento dos Estados Unidos. Só nesse tratamento dos Estados Unidos. Nossa, então... 37 milhões de reais só no tratamento para ela ir para os Estados Unidos para poder fazer o tratamento. Caramba. Eu acho isso, assim, cá entre nós, né? A gente vê, inclusive, eu tenho uma base, talvez, pelas vaquinhas que a gente vê online, inclusive, no próprio Instagram, né? A gente vê crianças com síndromes aí, que às vezes precisa tomar uma vacina, precisa ir pra fora, e aí a família tenta arrecadar, às vezes o máximo que eu já vi foi 2 milhões de reais, que precisariam arrecadar pra criança ir pra fora do país. Se eu não me engano, era um tratamento experimental, não é? Era um tratamento pra preta, né? Então, e é por isso mesmo que me chama a atenção. Um tratamento experimental custar 37 milhões de reais, eu acho muito dinheiro, e na minha opinião, eu acho que chega a ser até desumano, né? Pra um tratamento experimental, né? Por mais que você... Porque, olha, se alguém chega e Desumano. fala assim, olha, nós vamos fazer um tratamento experimental, mas isso pode ser que dê certo, talvez não dê certo. Vai ficar algo em torno de 37 milhões de reais, de 30 milhões. Eu pego e falo, então me deixa morrer. Entendeu? Eu acho que uma comparação que a gente pode até fazer é com o Marcelo Rezende, por exemplo, né? Não tinha mais o que fazer e ele partiu pro outro, tipo, deu aquela confusão, que foi com um médico, né? Que é bem conhecido. Teve aquela história de colocar na banheira com sal grosso e tal. Mas eu achavam que ele era picanha, né? Churrasco, colocar né? o cara, disse que diminuía a dor, mas o Geraldo Luiz já deu várias entrevistas falando que quando chegou lá, ele não tava aguentando mais de dor, sabe? Então são tratamentos que você vê, ela tentou até o final. Ela tentou de tudo aqui no Brasil. Eu acho que eu nunca comentei isso com absolutamente ninguém. Eu tô comentando aqui. Eu conversei com o Marcelo Rezende na época que ele tava doente. Olha só, mas se ela tem esse dinheiro, não custa nada ela tentar. Simplesmente assim, tá?
Tem pessoas que preferem partir do que gastar o dinheiro, apegado ao dinheiro. Tem até aquele hino, né? Um homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. Então, Preta Gil tá certa em gastar. Se ela tinha, gasta. Pode gastar à vontade. Ela só não investiu na pessoa certa, que é Jesus. Que ele poderia dar essa cura de graça. Ou ele poderia salvar a alma dela, que é mais importante, de graça, né? É lamentável na situação, mas vamos dar continuidade. Nós batemos um papo por telefone. E o Marcelo Rezende me disse o seguinte, que ele foi ao médico. E quando ele pegou o diagnóstico, o médico chegou e falou pra ele, você tem 4 meses de vida. 4 meses. Okay. E ele falou o seguinte, se nós estendermos o tratamento, você vai pelo menos, aí mais 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Mas, aí ele pegou e perguntou o seguinte, tem cura? Eu vou me salvar? Eu vou ficar bom? Ele falou, não vai. Ele falou, então, não quero fazer nada e vou ficar nos 4 meses. E em 4 meses ele morreu. Foi muito rápido mesmo. Então ele procurou o tratamento paliativo, né? Que foi com aquele outro médico que faz ortomolecular, enfim. Laí Ribeiro, Dr. Laí Ribeiro. Eu particularmente não gosto muito, mas eu respeito, né? O cara ardendo de dor ali, simplesmente mandou ele colocar ele numa banheira com sal do Himalaia, né? Desculpa, gente, não tá preparando churrasco, né? Você tá falando de uma vida, né? E aí foi quando realmente, quando ele não aguentava mais de dores, foi quando internaram o Marcelo Rezende no hospital. E aí, finalmente, ele veio a falecer e que nós já sabíamos que isso ia acontecer, né? Mas até então, o Marcelo decidiu. Ele pegou e falou assim, não, então eu não vou progredir, eu não vou estender o meu sofrimento. O que eu acho muito digno, Thiago. Também acho. Eu acho que quando você tem um diagnóstico, né, que vai te levar realmente pra finitude, eu acho que você tem que ter o direito de escolher ou não se você vai continuar o tratamento ou não. Por isso que eu acho que a medicina, ela tá preparada pra absolutamente tudo. Mas 37 milhões de reais, eu acho muito dinheiro, mas muito dinheiro. E um dinheiro, infelizmente, assim, que a gente sabe, né, pra quem tem condições, vai lá, faz, paga, porque tudo vale pela vida. Tudo vale pela vida. Mas eu não sei se na real situação, depois de ter passado pela cirurgia que ela passou, que foi aquela HIPEC que ela fez, que é aquela cirurgia que abre a pessoa. Gente, pra vocês terem uma ideia, abriram a Preta Gil no meio, metade pra um lado, metade pro outro. Eles esvaziaram absolutamente tudo dela, tiraram o útero, o ovário, tiraram tudo, o intestino, ela ficou com centímetros só de intestino. Amputaram um ânus, fizeram tudo o que eles podiam fazer com ela. Ou seja, a partir dali, aí depois eles, antes de fecharem, eles rasparam, tiraram toda a musculatura do abdômen e fecharam. E sem dizer que passaram um catéter depois, aonde ficava passando a quimioterapia. Ou seja, ali já tinha indícios que ali não ia sobreviver. Porque você abrir alguém e retirar todos os órgãos da pessoa que viveu até os 50 anos com toda a funcionalidade, é difícil realmente de você chegar e falar assim, olha, agora ela vai progredir na vida, né? Agora, se tivesse, eu acho que ela foi muito corajosa, mas muito corajosa, em ter passado por essa primeira cirurgia que ela passou. E foi o que os médicos do Sírio disseram, vamos tentar um REPEC. Então, ok. Então foi lá, tentaram um REPEC, mas não deu certo. Não foi realmente, deu. Ela sobreviveu um pouco mais, deu uma sobrevida, mas quanto tempo que ela não ficou internada? Quanto tempo ela não ficou ali entre a vida e a morte? A gente assistindo todo o sofrimento dela nas redes sociais, sendo amparada com os amigos, andando com dificuldade, sabe? Eu não sei, sabe, gente? Tem histórias que às vezes eu prefiro ser extremamente frio e calculista. Eu às vezes não entendo, assim, prolongar, inclusive, né, o próprio sofrimento, eu acho um pouco desumano, não é, Mar? Não, ainda mais uma pessoa que lutou tanto, né? Ainda mais pra se curar dessa doença. E chegar a essa fase, assim, lamentável. Não, realmente isso ninguém pode tirar dela. Ela lutou realmente até o final. E uma coisa que consolou também os fãs foi uma entrevista que a Carolina Dickmann deu pro Globo News, né? Onde ela disse que estava com a Preta Gil ali até o final. E que ela garantiu que a Preta não estava sentindo dor e que estava sendo amparada por muito amor. Né? Então a gente tem um trecho desse vídeo, que a Carolina Dickmann tem. Acho que é bom pôr na geral, viu? Quando tiver, você me dá um ok aqui pra... Vamos ver, põe na geral. Quando eu resolvi ir, assim, não tinha nada muito grave acontecendo, além dela estar fraca com o tratamento mesmo. E quando eu cheguei lá, a situação tinha mudado drasticamente, muito rápido. E esses últimos 4 dias foram... Ela foi indo, né, gente, querendo muito que ela viesse pro Brasil, mas ela muito fraquinha, sem dor. Controlada pelos medicamentos e cercada de muito amor, Andréia. Muito amor, muito assim. Eu passei os últimos dias fazendo carinho nela. E dizendo que amava a Sol, né, a neta, o Francisco, a Flora, a doutora Roberta, que estava com a gente também, Jude. Foi a gente debruçada sobre ela, amando profundamente em todos os minutos, assim. Então eu quis falar com você, quando você me perguntou, para dizer para as pessoas que ela sentiu dor e que ela tava com muito amor, muito. Que amiga, né? Nossa, não, eu acho que assim, a Carolina Dickmann, essa merece aplauso, gente, porque o que ela fez de verdade, ela largou tudo, ela foi pros Estados Unidos, ela ficou lá com a Preta, ela falou, eu fazia massagens no pé dela, até mesmo porque os pés dela estavam muito inchados, e eu ficava ali fazendo massagem, né, e ela disse que esses últimos dias ali, ela não sofria dor, ela não teve dor, ela não teve nenhum tipo de sofrimento, mas sabiam que a Preta, infelizmente, já tava se desligando, tava um fio ali pra ela
ir embora, né? E quando eu acho que na tentativa, talvez, de trazê-la pro Brasil, eu acho que eu nem teria ido, na verdade, sabe? Eu ficaria aqui, porque aqui no Brasil nós sabemos que aqui já é referência, inclusive, para a maioria dos tratamentos no mundo. Nós temos a melhor equipe médica, nós temos os melhores centros de oncologia no Brasil, né? Nós temos médicos capazes, a tecnologia aqui no Brasil, a saúde é incrível, incrível. Então, eu não teria ido para fora, sabe? Mas ela tentou, ela quis investir ali os 37 milhões, né? Realmente, para tentar sobreviver. Mas aí, né? Tudo bem, a Preta Gil era querida, tinha muitos amigos. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro, ter muitos amigos, mas a companhia, né? Principal, a companhia de Jesus. Rejeitar a vida toda, né? É lamentável. Tenho essa foto aqui que vocês estão vendo, né? Muitos estão dizendo que estão no céu, mas se o mundo soubesse da verdadeira verdade, saberia que esta foto aqui é apenas uma ilusão, uma ilustração. Porque justamente a condenação do homem é rejeitar os ensinamentos de Jesus e dar ouvidos ao mundo. Todo aquele que ama a sua vida aqui, perdê-la-á. O castigo do homem é rejeitar os ensinamentos de Jesus para dar lugar aos ensinamentos de outras entidades, a entidades e ensinos de demônio. A condenação do homem é justamente amar o mundo, porque todo aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. Todo aquele que perde a sua vida aqui, ganhá-la-á no reino dos céus. Todo aquele que renuncia ao mundo, herda o reino dos céus. Não é o caso dessas duas figuras aqui, infelizmente. Por isso que o meu sentimento é de pena. Também não sou Deus para julgar e dizer se está no céu ou no inferno. Ninguém sabe no último suspiro de vida se ela clamou por Jesus. Se ela clamou por Jesus, Jesus salva. Jesus salva. Meus amados irmãos, deixa a tua opinião nos comentários, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like, inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá, fiquem com Deus.